Paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença, obrigado pelo carinho de todos. Espero que todos estejam bem. Espero que no início dessa nova semana estejamos com muita força, muita fé, muita vontade para alcançarmos tudo aquilo que nós queremos. Então, vamos iniciar essa reflexão de uma maneira bem interessante, porque essa reflexão é para a gente pensar bastante, tá bom? Eu sei que todas são, mas essa em especial toca muito no fundo da nosso. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 135. Enquanto disponhas de recursos, cultiva a solidariedade. És um ser social e necessitas da convivência com o teu próximo, a fim de colimares as metas para as quais renasceste. A solidariedade é um dos instrumentos mais valiosos para o êxito do tentame. Torna-te útil, sê gentil, esparze a bondade e, em compensação, jamais te encontrarás a sós. Amém, né? Porque deixa eu só ajeitar aqui que eu acabei esquecendo. Pronto. Amém, porque é quase uma prece. Quando a Joana nos fala, enquanto disponhas de recurso, não significa recurso financeiro, tá? Recurso que eu digo é tudo que nós temos à disposição. Tempo, saúde, vontade, disposição, qualquer recurso que nós tenhamos. Dinheiro, né, o financeiro também, tá? Então, uma pessoa que esteja precisando de desabafar, é um recurso que nós temos ao nosso ouvido. Ouvir e não falar, né? Eu vou sempre bater nessa tecla. Uma pessoa que esteja precisando de uma ajuda, está sobrecarregada, o recurso que nós temos é ajudar para aliviar. Então, ser solidário não é simplesmente dar o recurso para a pessoa, porque é aquela parábola que Jesus passou do óbolo da viúva, a doação que a viúva fez. A viúva doou uma quantidade pequena de dinheiro, né? E aquelas pessoas que tinham mais ficaram, eu não digo zombando, mas ficaram desfazendo, né? Ah, tá vendo? Ela deu 2, 3 moedas, nós demos uma saca, etc. E Jesus fala, olha, essa viúva, ela foi a que mais contribuiu. Porque vocês doaram aquilo que está sobrando. Ela doa até aquilo que lhe falta. Então, a solidariedade é um ato que vai além do dar, da beneficência, né? Porque o dar é a beneficência. A solidariedade é a empatia. É você ter uma noção, não vou dizer que saber a situação que a pessoa passa, é muito difícil, porque cada um tem a sua vida, tem a sua forma de ser e de pensar. Mas a solidariedade é aquela vontade de ver o outro bem, é de se importar, de agregar. Nota que é um esforço grande para a gente entender o que é a solidariedade. Ser solidário não é simplesmente ir lá e doar seu tempo, não é ir lá e fazer uma cesta básica. Isso é beneficência. A solidariedade é entender o próximo. Compreender que, diante daquela situação, aquele irmão está passando por
uma adversidade, ou então o jeito daquela pessoa ser, como ela é a forma como ela se expressa e é tudo aquilo que ela pode dar. Ah, ela pode melhorar? Pode, mas no tempo dela, no momento dela. Ser solidário é isso. É abraçar essa situação. Às vezes as pessoas acham que uma pessoa defendendo uma determinada ideia, o outro é solidário a ela. No termo comum, sim. Mas no termo espiritual, ser solidário vai muito além. Ser solidário não é empunhar a mesma bandeira, não é dizer a mesma frase, não é fazer as mesmas coisas. Ser solidário é estar comprometido com aquela pessoa, com aquela situação. Então vejam que esse termo, essa primeira frase, a gente já ficaria aqui bastante tempo entendendo ela. Mas vamos à frente, porque o texto não está nessa primeira frase somente, né? Todos nós somos seres que fomos criados para evoluirmos. Nascemos simples e ignorantes e vamos, através das experiências, das reencarnações, das dificuldades, aprendendo, evoluindo, até o estado de purificação. Para isso, sozinho é quase que impossível de completarmos toda a jornada. Algumas fases delas, sim. Talvez você fale, não preciso de ninguém. Talvez não. Talvez não precise mesmo. Talvez você seja extremamente independente, talvez você seja dono de você. Mas deixa eu lembrar uma coisa. Na sociedade atual, nós dependemos sempre de alguém. Se você trabalha, você depende do patrão. Ou se você é dono do negócio, você depende do seu freguês. A não ser que você tenha herdado uma grande fortuna e não precise de ninguém, mas você precisa de ninguém para lhe dar dinheiro, né? Mas você precisa sempre de alguém para te ajudar em algo. Então nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros. Para a nossa sobrevivência, para a nossa existência, para o nosso viver, sempre precisamos dos outros. Então, tornar essa convivência a melhor possível é um desafio. É uma das questões que nós deveríamos dar mais atenção. Por vezes nós estamos tão preocupados de entregar um trabalho de excelência, um serviço primoroso, e nós esquecemos de entender aquele grupo que está junto conosco, entender o que o nosso cliente está querendo, entender o que aquela situação espera. Essa relação de vida, ela é um fator crucial. Ela é até determinante nas nossas necessidades. Se você trata um colega seu de trabalho, se você trata um familiar seu, uma pessoa que anda na rua, de uma maneira indiferente, eu vou botar só indiferente, não vou nem dizer mal, você está perdendo aquela grande oportunidade de estreitar caminhos, laços, que poderão, talvez, criar pontes para passar por cima de dificuldades. Não é confraternizar o tempo todo com todos,
não é isso. É saber ser solidário, compreender aquelas pessoas que estão ao nosso lado, entender aquelas situações que acontecem conosco, estar presente, apoiar, ajudar, instruir, até mesmo orientar algo que não está correto, mas o orientar é de uma forma muito amiga, uma forma muito bondosa e generosa. Com essa preocupação, com esse pensamento, essa visão, é certo, posso cravar aqui para vocês, que seus objetivos serão alcançados. Talvez não aquela tarefa, mas a satisfação de ter feito melhor, de ter aprendido, de ter crescido com aquilo que passou. Joana termina com uma frase que nos ajudará bastante. Torna-te útil, sê gentil, esparze a bondade, e em compensação jamais te encontrarás a sós. Já viram aquelas pessoas que vivem reclamando? Eu já falo muitas vezes porque nós estamos numa época de muitas reclamações. Então, já notaram que essa pessoa, normalmente ela é sozinha? Coloque-se no lugar dela. Imagina você ter alguém do seu lado só reclamando. Ou não só, mas muitas vezes reclamando. Imagina um trabalho, um emprego no qual todos ali estão amuados, chateados, aborrecidos. É muito difícil. Por isso que temos que nos tornarmos úteis, gentis, bondosos. E isso sem ser servil, tá? Sem sermos capachos dessas pessoas, mas ajudarmos em tudo que nós pudermos. Tudo. E você nunca ficará sozinho. E você notará que esses ambientes irão melhorar. Ou aparecerá oportunidades de você sair desse ambiente. Outros gostarão tanto de você que te chamarão para fazer parte de uma outra equipe, de um outro grupo. A gentileza, a caridade, o amor, a bondade, ela abre portas. Ser solidário abre portas e abre oportunidades para a nossa evolução. Veja o Cristo quantas vezes olhava o pecador e não falava do pecado, mas chamava aquela pessoa a ser uma pessoa melhor, a se tornar melhor. Ser solidário é olhar o melhor no próximo. É corrigir as trajetórias, mas de uma maneira muito alegre, muito leve, para não atrapalhar. Então, uma semana que se inicia com grandes oportunidades de melhorarmos, de transformarmos nosso entorno, nossos ambientes, de sermos pessoas melhores, de podermos trabalhar melhor, podermos ser familiares melhores, podermos ser amigos melhores, podermos ser cônjuges melhores. É uma oportunidade que se inicia e vamos abraçá-la.
Que essa semana seja repleta de muita alegria, de muita paz, de muita luz, de muito amor. Que o Cristo possa abençoar a cada um e ajudar a sermos mais empáticos, mais solidários e mais amorosos. Vamos à nossa prece para iniciarmos nossa semana de uma maneira bem positiva. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pois o que seria de mim se não fosse o teu amor? Compartilhar esse amor com o próximo é um dos objetivos da vida. Saber que cada um passa por suas necessidades. Compreender que cada um está num ponto de evolução. Agradeço, Senhor, e agradecemos pelo seu infinito amor. Dá-nos, Senhor, uma semana de muitas oportunidades, que possamos perceber em nossos corações e nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor, a vencer o mal, a enfrentarmos as dificuldades e sermos hoje melhor do que ontem, para que nós possamos sempre progredir. É o que nós vos pedimos, é o que nós vos rogamos, Senhor, nessa noite. Uma semana maravilhosa para todos. Obrigado pelo carinho, pelo amor, pela compreensão e pela dedicação que cada um tem. Muita paz e muita luz. Que assim seja e graças a Deus.